Considerações iniciais. O gráfico Renko é uma ferramenta muito poderosa para qualquer estratégia de negociação que envolva o rastreamento de tendências. As operações baseadas na reação, da ação do preço, ou seja, o price action puro, no day trade, são muito mais racionais e lucrativas, usando aí apenas o box Renko. Então, aqui a gente vai falar de uma característica específica. Eu, particularmente, uso o auxílio de indicadores. A gente usa aí o Trade System, que a gente tem regra de coloração, que vai fazer uma coloração nos boxes de acordo com a movimentação dos preços e já sendo acionados, ou seja, plotando cores que nos vão indicar sinais de entrada e saída, esgotamento, exaustão de movimento, indicadores configurados, parâmetros que vão gerar as cores. Mas aqui a gente está falando especificamente do price action, ou seja, tem como se operar no day trade usando o gráfico de Renko, simplesmente analisando e verificando a movimentação, o posicionamento dos boxes, e sem necessariamente usar indicadores. Aí vai para o perfil de cada operador, de cada trader. Então, estamos falando aí de um método, ou seja, o Price Action com Renko, que apesar de ser pouco conhecido, mas pode ser até uma segunda chance para os traders que não estão obtendo resultados esperados com os tradicionais gráficos de velas. Então eu acredito, você que está assistindo esse vídeo, você que está assistindo esse conteúdo, é porque você realmente está cansado desse tipo de operação ou não se adaptou a usar aí ao candlestick devido à sua subjetividade. Então você está no local certo. Usar o gráfico de Renko é muito interessante e indicado para traders inexperientes ou para aqueles que estão impacientes com suas posições. A racionalidade matemática por trás do fechamento de um box Renko mitiga o fator psicológico aí, que elimina 90% dos trades do mercado. Ao eliminar o fator tempo, os gráficos Renko simplificam bastante as operações e filtram grande parte do ruído do mercado. À primeira vista, você pode ver um gráfico muito mais limpo e de mais fácil interpretação. Seu ponto forte é a facilidade de ver as tendências e localizar zonas de suporte e resistência de níveis de preço diretamente aí no seu gráfico, além de se adaptar muito bem a praticamente qualquer ferramenta de análise técnica dos mercados financeiros. É claro que nem todo indicador, e olha que eu já testei mais de 10 ou até mais de 20, vamos falar assim. E eu tenho os meus preferidos, os meus top 5 indicadores, que são aqueles que mais se adaptam para utilizar com o gráfico de Renko. E é claro que a gente tem que mudar os parâmetros para se adaptar a níveis de preço. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, só mostrar um pouquinho da tela na plataforma, como é que é esse gráfico puro Renko, ou seja, o gráfico de Renko sem nenhum tipo de indicador. Então, essa é a tela aí do Renko, o mercado está aberto aí, real time, operando aí. Então esse é aquilo que eu estava falando. Então essa, melhor dizendo, aquilo que eu estava falando, o nível de preço, ou seja, é o gráfico Renko puro e simples, só tem uma linha ali marcada aqui que é a mínima. Eu vou até tirar aqui para não dificultar aí o entendimento. Então esse é o gráfico puro, ação pura do preço nos mercados aí usando o gráfico de Renko. E nós já temos aí uma coloração, que são aqueles indicadores, ou seja, para a gente operar o price action é possível, só que aqui dentro eu já tenho indicadores que vão fazer essas colorações aí no nosso gráfico. Então tem vários indicadores que vão nos auxiliar a tomar as decisões e nesse caso especificamente a gente vai estar operando simplesmente com análise pura do gráfico. Então a gente vai trabalhar basicamente com a questão dos pivôs e o local onde esses pivôs estão acontecendo. E uma coisa importante aqui é aquilo que eu comentei com vocês no vídeo anterior, O gráfico Renko, quando ele vem, ele foi configurado para isso, ele não tem nenhum tipo de sombra, para dar esse aspecto de clareza, de identificação
mais forte aí da tendência, tá? Mas para que a gente possa colocar com mais segurança os nossos stops, né, os locais onde deve ser colocados os stops técnicos, né, a gente vai aprender isso mais à frente, a gente tem que colocar essas sombras aí, tá? Então, para colocar as sombras, você tem que só clicar em qualquer lugar aqui do box Renko, né, dá 2 cliques aí com o botão esquerdo do mouse, tá? E ele vai abrir essa caixinha de propriedades aí do indicador de preço, que ele vem já formatado como automático, tá? E você vai passar para candles, tá? E o que vai acontecer? A gente tem as velas, né, que vão ser plotadas aí, as sombras, né, vão ser plotadas aí no gráfico Renko. E assim a gente consegue sair e evitar alguns tipos de armadilhas no sentido de ser estopado aí desnecessariamente. Então, basicamente, a gente vai operar com base aí nos pivôs, ou seja, os pivôs de alta, sempre operando após o surgimento, né, de um boxe azul, tá? E o que a gente precisa entender? Não é todo boxe azul, ou seja, que são esses pivôs de reversão de movimento que nós teremos operações. Temos que observar, mesmo não querendo usar nenhum tipo de indicador, os indicadores auxiliam muito, mas dependendo do teu perfil de trade, pelo menos a questão do saldo de volume, né? Foi por isso que eu plotei aí na tela para que vocês pudessem observar. E aonde houve a quebra aí de níveis de preço, né? Para que a gente possa operar vendido ou operar comprado, né? Por exemplo, mais à frente aqui, né? Nós tínhamos aqui essa região, tá? Pegando desde o início da abertura do pregão, se você olhar para a esquerda, né? O mercado ele abriu para baixo, né? E depois essa região, né? A gente tem que esperar pelo menos no mínimo meia hora de pregão, né? Eu particularmente começo a operar a partir das 10h30 para que a gente possa ter algo a olhar para a esquerda, né? Com base nisso, eu já tenho alguns níveis de suporte e resistência, no caso, ainda mais se você for operar sem nenhum tipo de indicador. Com o indicador, você já consegue tomar decisões muito mais acertadas, ainda mais se tiver com o trade system completo. A gente vai ter nuvem de Ichimoku, a gente tem o estocástico adaptado, enfim. Outros parâmetros, né, que vão nos auxiliar na tomada de decisão. Aqui eu preciso pelo menos de um histórico, né, de níveis onde o mercado bateu e teve algum tipo de resistência ou ofereceu algum tipo de suporte, para que com base nisso, nesses rompimentos, a gente consiga operar, né? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei, eu recomendo, né, operar a partir de 10h30 da manhã. No caso, se você for operar aí a questão do price action, o mercado abriu, né? Veio para baixo e aqui a gente já vê o surgimento de um primeiro boxe azul. Opa, a gente não vai operar porque a gente não estamos autorizados pela questão do horário. O mercado vai continuar, o mercado subiu, né? E depois retornou a cair e a gente já tinha marcado essa linha aqui, tá? Então, depois que o mercado ultrapassou para baixo essa linha, isso no price action, e depois do surgimento do segundo pivô, ou seja, o segundo boxe azul, e tendo rompido esse nível de preço, a gente entra no fechamento desse segundo pivô, né? E o mercado fez aí, né, 500 pontos, tá? Então, essa seria aí a operação, né, utilizando aí simplesmente as inflexões aí, os pivôs e o gráfico puro aí de Renko. E agora vamos voltar lá para a nossa sala de aula, para a nossa teoria, e vamos deixar o mundo real aqui rolando e depois a gente volta aí para a plataforma. Agora que já conhecemos, né, e verificamos lá no gráfico um pouquinho do tipo de operação de price action que podemos realizar com o gráfico Renko, ou seja, o gráfico puro, né, sem nenhum tipo de indicador, vamos continuar aqui na nossa aula conhecendo um pouquinho a mais das características, né, e das particularidades do gráfico de Renko. A própria natureza do gráfico de Renko, ou seja, ele é um gráfico atemporal. Isso é muito importante que fique bem definido
na cabeça de vocês, tá? Então, essa característica, ou seja, atemporal, ou seja, que não está preso, restrito ao tempo, tá? Traz o que para a gente, né? Para nós traders, né? Traz paciência, né? Nos impede, né, de deixar a posição de forma prematura, tá? É ao mesmo tempo, né, em que esse tipo de gráfico, né, ele apresenta regras muito claras para o fechamento das posições, porque ele segue regras matemáticas. Para a gente entender essa grande diferença, e essa diferença muda todo operacional, vamos fazer um comparativo. Imagine que eu coloque aqui num cronômetro, né, e fazendo isso menção ao candlestick, e fale o seguinte, ó, eu vou apertar aqui, né, e quando der 5 minutos eu vou dar o stop aqui, eu vou parar, e assim que eu der o go, sei lá, ou vai, quer que seja, você sai correndo, né? E quando você receber o outro sinal, né, você para aí. Então, o candlestick seria assim, né? A gente vai apertar e vai sair correndo, e o quanto se conseguir correr naquele período de tempo, independente daquilo que vem acontecer nesse tempo, se você vai alcançar o objetivo ou não, vamos supor que você tenha que correr, sei lá, 1 quilômetro, né, em 5 minutos, tá? Então, se você fez 200 metros, 100 metros dentro daqueles 5 minutos, ele vai parar e você vai abrir uma nova posição, ou seja, vai ter que fazer uma nova corrida, um novo sprint, quer que seja. Já no gráfico de Renko, né, quando você sai na sua posição e fazendo menção novamente à corrida, existe um acordo, um contrato dizendo o seguinte, que você tem que correr 1 quilômetro. Em quanto tempo? Não me interessa. Eu só vou parar aqui, né, só vou dar o sinal para que você pare quando você alcançar a meta de 1 quilômetro. Você pode correr em 2 minutos, 5 minutos, 1 hora, 2 horas, ou levar o pregão inteiro. Eu só vou marcar um novo box quando você atingir essa meta, esse número, né? Esse tamanho. Aí vem uma grande diferença entre operar no tempo e operar níveis de preço. Então, dessa forma, para os impacientes, né, o gráfico de Renko pode salvar a sua conta e te ajudar a conquistar a tão desejada consistência aí como trader, né? Entre suas principais virtudes, podemos citar o seguinte, né? Muito simples de se interpretar, facilidade para ver as tendências que permitem ao trader deixar os lucros correrem e reduzirem assim as perdas rapidamente. Um gerenciamento de risco muito eficiente, pois todos os boxes de Renko são do mesmo tamanho. Facilidade de identificar e determinar zonas de suporte e resistência. Gráficos muito limpos, né, e sem nenhum tipo de ruído no mercado. E muito fácil de aplicar também com robôs aí de negociação. A maioria das estratégias segue regras muito claras, né, de entrada e saída, tá? E traz tranquilidade para o trader, evitando também aquele famoso overtrade, ou seja, o excesso de operações, excesso de taxas, de corretagem, de emolumentos, que vão arruinar a sua conta também. Então, aqui a gente já consegue ter uma ideia aí da mudança de paradigma, né, da forma de se operar com o gráfico Renko. O gráfico de Renko ele pode ser usado como um sistema de trade independente, utilizando uma regra de coloração específica ou como suporte ao sistema operacional regular para te ajudar a determinar determinadas tendências e áreas de suporte e resistência. Por exemplo, eu utilizo lá o Trade System, o 3M Pro, que além, né, de algumas regras de coloração que o compõem, né, não é apenas uma regra, nós temos regras, uma regra que vai colorir lá com os indicadores do nosso estocástico, tem regra para a nuvem de Timoco adaptada que vai colorir lá o OBV, enfim, mais a regra do box em si. Então, esse conjunto de informações, de regras, né, formam um trade system completo que vai nos auxiliar e semi-automatizar as nossas operações para que a gente possa ter os melhores pontos, né, os melhores locais de entrada ou, né, se você está migrando do candlestick para o Renko, né, e quer fazer isso de forma progressiva,
você pode utilizar em paralelo outra tela, né, do gráfico Renko, para te dar níveis de suporte, resistência e uma definição mais clara da tendência do mercado em níveis de preço. E em cima desses locais, desses níveis, né, dessas áreas mais facilmente identificadas no Renko, você monta as suas operações, os seus sprints lá, como a gente deu o exemplo da corrida, no gráfico temporal. Também é importante lembrar que é recomendável, tá? E não é um pré-requisito, né, ter algum conhecimento de análise técnica e conhecimentos gerais de negociação antes de usar o gráfico de Renko. É por isso que lá no nosso Trade System, né, tem um curso completo lá de como se operar através do método de análise de candlestick, ou seja, onde você conhece todos os padrões, né, ou não vou falar todos, né, mas a maioria dos padrões utilizados aí no mercado, padrões de baixa, padrões de continuidade, padrões de alta, né? E com base nisso, você tem condições de enxergar o mercado temporal e trazer todo esse conhecimento para operar o gráfico de Renko, além de você ter tido uma introdução de análise financeira, de finanças pessoais, de análise técnica, do teoria de Dow, enfim, todo um conhecimento necessário para você ingressar aí no mundo do trade. E também apresento também lá o método Wyckoff, enfim, você já tem essa base, né, esse pré-requisito que não é imprescindível, é recomendável, você já tem aí dentro lá do Trade System. Então, esse tipo de gráfico ele pode ser usado em qualquer ativo financeiro, tá? Mercado de ações, derivativos, opções. Eu utilizo muito, inclusive, para analisar o ativo, o objeto, né? Para, em cima disso, montar as operações nas opções, né? Então, você pode usar em Forex também, em criptomoedas, lá no TradingView, você pode usar o gráfico Renko para operar as criptomoedas. E a introdução, né, de gráfico Renko, tá, no seu arsenal de ferramentas de análise técnica vai te ajudar a obter um retorno extra, né, nos seus trades, tá? E vai fazer com que você venha a ganhar dinheiro aí em qualquer um desses mercados que nós citamos aí anteriormente, de forma mais consistente, tá? E você, depois que se acostumar a operar com esse tipo de gráfico, eu tenho certeza que você não vai querer voltar para o tempo. Então, uma dica, né? A aceitação do degrau financeiro é o que mantém o trade no mercado, tá? Então, o que é importante a gente entender isso aqui, já que a gente está falando de operação, de tipo de gráfico. Então, se você veio a perder dinheiro aí no mercado, você perdeu esse dinheiro. Então, não dá mais para recuperar esse dinheiro. Quando você toma um loss, esse dinheiro está perdido. Então, você tem que buscar o quê? Um dinheiro novo, né? O mercado ele é singular. Então, a cada dia de pregão tem novos players, né, no mercado. Você não tem como, eu vou me vingar desse cara que pegou meu dinheiro ontem ou pegou de manhã. Não, são outros operadores. Por isso que serão outras operações e outras oportunidades. Então, não alimente, tá, o espírito de vingança, tá, contra o mercado. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio aí, a gente saber o tamanho do loss que eu suporto, não só financeiro, como psicológico também, né? O tamanho do meu degrau financeiro, qual o tamanho da minha conta, qual a quantidade de contratos que eu posso operar, né? E eu preciso buscar dinheiro novo, ou seja, eu preciso fazer as minhas metas, né, dentro desse tripé, tá? Dentro dessas características básicas aí, do meu entendimento, do meu conhecimento, das minhas técnicas de operação, do tamanho da minha conta, do tamanho do meu nível de aceitação de perda, não só financeiro como também psicológico. E isso, né, essa pirâmide, né, é chamada da pirâmide da consistência, que é tanto perseguida pelos traders, né? Então, principalmente para você que está chegando, talvez possivelmente agora, no mercado. E eu posso te afirmar que o gráfico de Renko vai te ajudar a estabelecer uma pirâmide de consistência muito sólida. Então, não entre no trade, né, sem conhecer essas variáveis que eu vou te mostrar agora. Então,
A primeira variável é a variável risco. Então, tem a definição do ativo a ser operado. Tamanho da boleta que você vai operar, aquilo que eu comentei anteriormente. Definição de um setup, né, de um trade system, de uma estratégia. Não adianta ter 30 estratégias, 10 estratégias. Eu acredito que você possa ter talvez 3, as quais você vai adequando aos ativos e a frequência, o ritmo daquele mercado no dia, e você deve treiná-las exaustivamente e virar mestre nessas estratégias para que você consiga obter algum tipo de resultado, e também assim com os indicadores que você venha a utilizar, tem que se especializar. Então é por isso que é sempre bom você ter um trade system definido. Outra variável, né, importante é a questão da entrada, né? Então, cenário condicional claramente definido, por que você está entrando, né? Buscar entradas de baixo risco que podem ser aceitas, né? Ou seja, entradas às quais o nível de risco ele é mitigado, ele é diminuído ao máximo para que ele caiba dentro aí do teu tamanho, né, de aceitação ou de absorção de loja, né? Então, e se acionou, né, dentro desse trade system, né, ou seja, a questão da entrada em si, né, não hesite, né, não tenha medo, simplesmente execute. Por exemplo, no trade system, né, operando lá, surgiu um boxe azul, né, um pivô de alta. Esse pivô de alta se formou em cima da faixa de abertura e o estocástico está saindo da região sobrevendido, saindo da região lá dos 20, sobrevendido, e eu tenho essas variáveis aí a meu favor, né? Estou com um bom saldo de volume, né? Então eu estou ancorado aí por essas informações. Então é aí que a gente fala de surgiu aí, né? Ou seja, algo que vem acionar aquele cenário, né, condicional aí, que ficou muito claro para você aonde está acontecendo aquele nível de preço. Aí você tem que simplesmente executar. Outra variável importante é a saída. Então, tenha um objetivo claro para zerar o seu trade, né? Então, somente com lucros você vai ser um trade vencedor. Tenha cuidado com a ganância. Não deixe um trade positivo virar negativo. Encare as perdas como um custo, né, de aprendizagem. E não deixe o mercado virar contra a sua posição. Então, entrou em um nível de preço, né, e no mesmo momento, né, o mercado ele voltou contra, então você deve estopar a operação e entrar em outra oportunidade. Não espere para zerar, né, a sua conta, né, e também não venha contar com a sorte, né, e nem rezar numa operação para ela ir a seu favor. Então é importante conhecer essas variáveis quando vai se operar com gráfico de Renko: risco, entrada e saída. E o gráfico de Renko ele nos proporciona justamente essa leitura do contexto do mercado, né, ao qual você consegue saber o que te motivou a entrar e a sair dessa operação. E o importante é você ter em mente, né, essas 3 variáveis quando vai se operar com gráfico Renko: risco, entrada e saída. E eu vou te mostrar agora no gráfico como isso tudo faz sentido. Agora no gráfico nós vamos conseguir identificar aquelas 3 variáveis do risco, da entrada e da saída. Então vamos lá. Primeira variável, risco. Lembra que nós precisamos ter a questão da leitura, né? Depois a gente vai chegar nesse nível aqui de ler com contexto de mercado, mas só para exemplificar o que nós estamos falando aí lá na nossa sala de aula. Por exemplo, eu vou dar o exemplo, deixa eu ver aqui embaixo. Deixa eu subir aqui. Então vamos lá. Por exemplo, deixa eu marcar aqui. Eu vou falar de risco
eu vou falar de entrada e eu vou falar de saída, com apenas um exemplo para a gente entender. Lembra que eu falei que nós operamos, né, o Trade System, nós temos aí os nossos motivadores, e um deles é o pivô, né? Nós ancoramos nossas operações com os pivôs de alta ou de baixa, que são os boxes azuis, pivô de alta, e boxe amarelo, pivô de baixa. Então vamos lá. Nesse exemplo aqui, o que nós temos aqui? O mercado fez um pivô de alta, um boxe azul, só que, lembra que eu falei que nós precisamos de pelo menos 2 de 3 confirmações, né? E o que eu tenho aqui? Para um motivador. Eu tenho um boxe azul. Opa, legal. Só isso vai acionar, vai me motivar a entrar? Não. Aonde ele está acontecendo, né? Então eu tenho um boxe azul, perfeito. E eu, mais embaixo, no nosso indicador lá no estocástico, eu tenho indicando o seguinte, ele estava numa região de sobrevenda, né? E agora saindo da região do 20, né? E teve um indicativo ali do indicador, né? Sinalizando verde, indicando também compra. Opa, eu tenho outro motivador, né? Que veio acionar a minha entrada. Ótimo, mas o que falta ainda para mim? Notem que eu tenho que entrar sempre, preferencialmente, eu tenho que aguardar uma confirmação após esse pivô. E essa confirmação vai vir no segundo box, tá? Só que nesse meio do caminho ali, nós tínhamos ali uma linha, tá vendo? Isso não é uma média, tá? Isso é uma linha lá do que é o Kijun Sen, né, que faz parte lá da nuvem de Ichimoku, tá? Então o que acontece? Como esse box azul, esse pivô, estava muito próximo dela, eu precisava dessa confirmação. De que forma? Que o próximo box fechasse acima dela, tá? E aí sim ia acionar o meu motivacional para entrar nessa operação, tá? E foi o que aconteceu, então aí sim, por que entrar? E sem esquecer de mencionar a outra variável, risco. Qual é o risco da operação? É a sombra desse boxe azul. Então, com isso a gente sabe o seguinte, eu sei o tamanho do meu loss, né? 200 pontos. E eu sei aguardar o que vai me motivar e vai acionar a minha entrada. Pivô, fechamento acima da Kijun Sen, tá? Nesse contexto aqui eu precisava desse fechamento. E alvo de saída, né? Seria o cume superior da nuvem, né? Ou seja, o mercado atravessar isso. A princípio, o que nós tínhamos pela frente era esse alvo aí para fechar esse trade aí de 400 pontos. Então, com esse exemplo, nós vimos aí as variáveis, tá? De risco, saber o tamanho do risco da minha operação, esperar aquilo que vai motivar e vai acionar a minha entrada dentro do contexto que eu estou lendo no mercado e saber o meu alvo, né? Então, isso é o que a gente está falando que o gráfico Renko proporciona. Então, agora vamos voltar lá para a nossa sala de aula. De volta aqui na sala, vamos continuar na nossa jornada aí no mundo Renko. As tendências do mercado com o gráfico Renko. Então, as tendências dos preços, tá? É a direção para a qual o mercado está se movendo. O objetivo principal do investidor, do trade, do especulador que utiliza análise técnica é identificar uma tendência em seu estágio inicial e tirar proveito dela para quê? Obter lucro, né? É óbvio, né? A gente estamos aqui para aprender a tirar lucro, né, das operações do mercado. Em outras palavras, comprar barato e vender caro. Em um gráfico, a tendência pode ser percebida por meio da direção dos topos e fundo dos preços. A tendência possui 3 direções, para cima, para baixo e para o lado. Essa última é também chamada de zona de congestão de preços, né? Eu costumo muito falar nos vídeos aí, eu falo
áreas de range, né? Então, em uma tendência de alta, os preços alcançam topos mais altos do que os topos anteriores e os novos fundos ficam acima dos fundos anteriores. Em uma tendência de baixa, os preços alcançam topos inferiores aos topos anteriores e os novos fundos ficam abaixo dos fundos anteriores. Em uma zona de congestão ou range, né, essa área de range de preços, né, o mercado parece enganar a todo mundo, pois os novos topos e fundos param mais ou menos no mesmo nível, ou seja, os preços oscilam para cima e para baixo em uma zona de preços lateral, com uma banda superior e uma banda inferior. Aqui a gente consegue ver nessas duas telinhas aí as tendências de mercado. Então, à esquerda aí do vídeo, né, temos aí a tendência de alta, topos e fundos ascendentes, tá? Então temos aí o topo, né? E geralmente anotem isso, tá? O topo, ele sempre vai ser determinado no gráfico de Renko pela sombra, né, de um boxe amarelo, tá? E o fundo vai ser a sombra de um boxe azul. Anotem isso aí que isso é muito importante. Nas tendências de baixa, topos e fundos descendentes, tá? Mesma coisa, os topos sempre nos boxes amarelos, nas sombras, né? E os fundos no boxe azul, tá? E a tendência lateral, a gente consegue identificar muito, mas muito mais claramente com o gráfico de Renko, ainda mais com a regra de coloração, onde esse range, né, ele fica muito bem plotado, né, entre boxe amarelo e boxe azul, e são áreas ao qual a gente não vai operar, né? A gente vai operar saindo desse retângulo que vocês estão vendo aí na tela, tá? Para cima ou para baixo. Um trader atento deve estar preparado para diferenciar o mercado em tendência do mercado em zona de congestão, tá? Uma vez que é bem mais fácil obter lucros em um mercado que está em tendência do que um mercado que está andando de lado, está dentro daquele retângulo, né? Então, além do mais, como a gente vai ver mais à frente aí, as táticas operacionais são bastante diferentes para esses tipos de mercado. E o gráfico de Renko nos ajuda a justamente evitar essas zonas de congestão. É comum que haja discrepância, né, de opiniões a respeito de perguntas básicas como a tendência é de alta ou de baixa? Ou é para comprar ou é para vender? Acredito que todo mundo já tenha feito essa pergunta alguma vez. Por incrível que pareça, né, geralmente ocorre, né, que traders aí inexperientes ou desatentos, né, na ânsia de obter lucro, sequer notam que estão analisando o mercado sob horizontes de tempos distintos. Concorda comigo? Cada um está dentro da sua caixa, cada um está dentro do seu time frame. Então, é nesse paradoxo temporal que os traders que utilizam o gráfico de Renko ganham vantagem competitiva sobre os demais, devido à característica atemporal desse gráfico, né, faz com que as tendências no gráfico Renko fiquem muito mais limpas, facilitando a identificação de níveis de suporte e resistência que a gente vai aprender um pouquinho mais à frente. Então, para um investidor institucional, né, as oscilações do dia a dia têm pouca importância, uma vez que ele está comprometido com uma soma considerável de dinheiro, né, e, como consequência, não terá agilidade suficiente para entrar ou sair do mercado quando bem entender. Para um trader individual, né, o trader de varejo, chamado aí chamado aí no mercado comumente como os sardinhas aí, né, que dispõe de poucos recursos, né, um movimento em falso é suficiente para te tirar do mercado. Então, pois a gente não costuma ter, né, ainda mais quando está começando aí, você não tem estômago, né, para aguentar movimentos adversos, apesar de que quem já está na escola lá das criptomoedas, né? Então, ainda mais nesse mercado atual, o estômago já está bem reforçado aí, porque a gente está acostumado com grandes oscilações aí. Então, esse tipo de trader, né, ou investidor, se a gente está falando aí de um swing trader, né, ou um position trader, ele foca mais nas tendências aí de curto prazo, tá? O day trade, né? E até o swing trade. O outro, ele tem a mentalidade como de um institucional, que pequenas oscilações não vão interferir no seu sono.
Suportes e resistências com gráfico Renko. Ao definirmos tendência, falamos na direção dos topos e fundos dos preços. Nessa etapa, definiremos o que são, né, e o que representam esses topos e fundos para o analista técnico, né, para você, trader, que vai estar operando com gráfico de Renko. Os fundos são chamados de suportes, pois representam níveis de preço abaixo do preço do mercado, em que a força compradora é suficientemente forte para interromper ou reverter uma tendência de baixa. O suporte é representado graficamente por uma linha horizontal que conecta alguns fundos. Os topos são chamados de resistência, pois representam níveis de preço acima do preço de mercado, em que a força vendedora é suficientemente forte para interromper ou reverter uma tendência de alta. A resistência é representada graficamente por uma linha horizontal que conecta alguns topos. Mas o que faz com que o mercado pare em um determinado nível de preço e passe a se mover no sentido inverso, dando origem a esses topos e fundos que nós vimos aí nos gráficos? Em uma primeira análise, a resultante da queda de braço entre compradores e vendedores parece ser a causa desse fenômeno. Embora essa resposta esteja correta, ela não tem nenhum valor prático, pois não nos fornece pista alguma sobre como prever com um grau de confiança razoável onde estão ou quando o mercado se deparará com esses níveis de suportes e resistências. No entanto, né, se a gente analisar essa questão a partir de outro prisma, né, o da psicologia, obteremos, por incrível que pareça, informações que são muito úteis para o day trade, né? Levando-se em conta que por trás da moção dos preços existem pessoas, chegaremos à conclusão de que suportes e resistências existam, né, melhor dizendo, ou estejam posicionados, né, naqueles locais, porque os investidores têm memória, né? A memória coletiva dos investidores funciona como uma espécie de âncora, fazendo-os comprar ou vender em certos níveis de preço. Por exemplo, se os traders, né, se os investidores se lembram de que os preços pararam de cair e se voltaram para cima a partir de um determinado preço, eles armazenarão essa informação, né, o que deverá ocorrer quando o mercado retornar a esse preço. Provavelmente, grande parcela dos investidores, dos trades, vão se lembrar do fato anterior e entrará no mercado com ordens de compra, estancando a queda dos preços. Lembra a questão da memória, né? Porque como isso serviu como um suporte no passado, serviria também no futuro, tá? Ao fazermos julgamentos sobre o nível de preço dos mini contratos de índice de dólar, recorremos involuntariamente às âncoras psicológicas. Essas âncoras podem ser culturais, sociais ou quantitativas, né? Então, para o tema que a gente está tratando agora, a gente vai falar apenas sobre as âncoras psicológicas, né? Para julgar se o mercado está caro ou barato, tá? A mais comum delas é o nível de preço mais recente. A tendência dos investidores em usar essa âncora reforça a similaridade nos preços do ajuste dos contratos de um dia para o outro. Outras possíveis âncoras psicológicas são o marco histórico de preço alcançado, por exemplo, a máxima e a mínima dos últimos 21 pregões, a Petax, índice VIX, índice EWZ e outras âncoras que a gente pode utilizar, né? As âncoras psicológicas podem parecer uma besteira, mas contando que elas estejam presentes na memória coletiva dos investidores, elas terão significância para o mercado e afetarão os preços futuros. Hoje vivemos uma realidade como essa de os mercados estão esticados, a bolsa está cara, Nasdaq está na máxima histórica, Dow Jones é na máxima histórica, o mercado vai cair e o mercado só continua subindo. Mas existe no psicológico dos investidores e dos trades a noção, né, ou a percepção de que tem uma coisa que não está correta, né, devido à situação dos países, quer que seja emissão de moeda, né, imprimindo dinheiro como se imprime trabalho escolar, enfim. Existe essa percepção e talvez não existe um trigger, ou seja, alguma coisa que seja suficiente para que o mercado venha a corrigir,
dessas últimas altas, dessas máximas históricas, mas qualquer coisa que venha acontecer que seja apenas um motivo, por essa questão de âncora psicológica, o mercado pode vir a realizar de forma muito forte, né, devido a esse pensamento coletivo, tá? Então a gente tem alguns tipos aí de suporte e resistência, tá? Linhas horizontais traçadas por fundos e topos anteriores e linhas de tendência, né? Que a gente pode também utilizar as médias móveis, né? Então a gente tem aí mais à frente um capítulo separado, né? Um momento aí do nosso treinamento separado para falar sobre alguns indicadores, né? Inclusive tem algum material lá no canal falando aí sobre alguns indicadores, inclusive sobre média móvel, tá? Se você não dá uma pesquisada lá. Então, essa média móvel, né, é um preço médio de um período especificado de tempo e os mais usuais pelo mercado e que geram essa âncora psicológica ou essas âncoras, né, são as médias de 200, a média de 21, né, a média de 9. A média de 9 funciona ou é a âncora psicológica que funciona? Então fica essa pergunta aí para vocês. A importância de suporte, resistência, linha de tendência e rompimentos no renco. Então anotem isso. Quanto maior a duração dos níveis de suporte, de resistência e de linha de tendência, do volume em cima deles, né? Quanto maior o volume em cima desses níveis for negociados, né? E a quantidade de vezes que esses níveis forem tocados, tá? E quanto mais recente tiver sido essa atividade nesses níveis de preço, mais forte é essa linha. Suportes e resistências podem alternar seus papéis, o que é chamado de bipolaridade. Suportes antigos, quando são rompidos, tornam-se resistência e vice-versa. Suportes e resistências são marcados por boxes duplos. Suportes e resistências existem porque os investidores sentem dor, insegurança, frustração, euforia, vergonha, entre outros sentimentos. Quando o mercado está de lado, esses sentimentos são suaves. De repente, os preços começam a se movimentar e esses sentimentos se intensificam. Suportes e resistências são marcados por boxes duplos. Suportes e resistências existem porque os investidores sentem dor, insegurança, frustração, euforia, vergonha, entre outros sentimentos. Quando o mercado está de lado, esses sentimentos são suaves, mas de repente os preços começam a se movimentar e esses sentimentos se intensificam. Investidores que estão perdendo dinheiro sentem muita dor, eles estão dispostos a sair da posição comprada ou vendida, tá? Assim que o mercado der uma nova chance, né, para tentar retornar aquele nível de preço, né, que eles assumiram se comprometendo quando entraram naquela posição, tá? Investidores que perderam o estouro da boiada sentem culpa e frustração e também aguardam ansiosamente que o mercado lhes dê uma nova chance, né? Investidores que estão ganhando dinheiro ficam eufóricos e soltam gritos de guerra. Alguns venham a achar, né, e pensam que são mais inteligentes do que o mercado e que não há chance de os preços retornarem tão cedo aos níveis pré-breakout. Ocorre que inúmeras vezes os preços retornam aos níveis anteriores e rapidamente a euforia se transforma em dor. Quando falamos dos sentimentos dos seres humanos ao se comprometerem em uma determinada posição no mercado e do efeito psicológico que o breakout causa nos investidores, mostramos aí outra regra bastante comum nos mercados. Aqui suportes e resistências costumam inverter seus papéis quando são rompidos. É a tal da bipolaridade que nós falamos anteriormente. Quando o mercado rompe uma resistência para cima, esse nível passa a ser suporte em uma eventual correção desses preços, né? E quando um suporte é rompido para baixo, passa a se comportar como resistência em um eventual repique de preço. Afinal, os investidores guardam, né, ou aguardam, eles guardam na memória, lembra da memória do mercado? E aguardam aí ansiosamente uma segunda chance para iniciar, encerrar, diminuir ou aumentar uma posição comprada ou vendida. Essa inversão de papéis é o que se chama de bipolaridade de suportes e resistências que são plotados pela regra de coloração, né? A gente consegue plotar isso lá na 3M Pro, no gráfico Renko,
nas cores azul de compra e amarelo de venda. Mas então, quais são os pontos importantes para identificar suportes e resistências? Devemos ter em mente que a memória coletiva dos investidores, a memória coletiva dos traders, e graus de intensidade de diferentes sentimentos, por exemplo, como dor, insegurança, frustração, euforia, vergonha, entre outros, eles vão estar sempre presentes entre a massa desses traders, desses investidores. E esses fatores podem ser vislumbrados por meio da ação do mercado, que é o preço, volume e contratos em aberto, e, portanto, poderão ser usados para determinar a força ou a falta de força por trás dos números de suporte e resistência. Linhas de tendência. A linha de tendência é uma das ferramentas mais simples e mais eficientes para se sentir o mercado. A linha de tendência de alta é uma linha reta traçada de baixo para cima, unindo no mínimo dois fundos ascendentes proeminentes. A linha de tendência de baixa é uma linha reta traçada de cima para baixo, unindo no mínimo dois topos descendentes proeminentes. Esses dois toques estão representados no gráfico a seguir pelos pontos 1 e 2. Um terceiro toque dos preços na linha, que é o nosso ponto 3, seguido aí de um movimento no mesmo sentido da tendência. E isso vai confirmar a sua validade. Quanto maior o número de toques, mais forte é a linha de tendência e mais significativo se tornará um rompimento dessa linha. Ao traçarmos as linhas de tendência, devemos nos atentar aos seguintes aspectos. Primeiro, os pontos de referências usados não devem ser muito próximos para que nos certifiquemos de que estamos utilizando dois movimentos de preços distintos. A linha de tendência não deve ser muito íngreme, pois essa situação indica um desenvolvimento da tendência em um ritmo muito acelerado, que normalmente não é sustentável. O terceiro aspecto importante é que talvez a linha de tendência precise ser traçada uma ou mais vezes para que se venha a ajustar as ações dos preços. Uma vez que essas observações tenham sido aplicadas e o terceiro toque na linha tenha sido confirmado, devemos considerar que a tendência deve prosseguir em sua direção principal. Por quê? Aplicando a primeira lei de Newton aos mercados, um corpo deve permanecer em sua trajetória até que uma força no sentido contrário o faça mudar de direção. Chegamos à conclusão de que uma tendência ela deve continuar válida até que uma força no sentido contrário a ela, ou seja, contrária a essa direção, seja suficiente, forte, ou suficientemente forte para fazer com que os preços mudem de direção. Essa força poderá ser percebida pela ação do mercado refletida no gráfico. Linhas de tendência. E como funcionam trades nas linhas de tendência? Em uma tendência de alta, por exemplo, uma correção de preços no sentido contrário à tendência pode levar um ativo a testar a consistência de sua linha de tendência de alta. Essa linha de tendência nos fornece uma área de suporte abaixo do mercado, em que essa ação, esse ativo, essa criptomoeda, enfim, esse contrato, pode ser comprada com uma relação risco-retorno favorável, pois os investidores, aqueles que estão operando esse ativo, geralmente reconhecem essa área de valor, e entram no mercado com as suas ordens de compra. Como a quantidade demandada nessa área de suporte é superior à ofertada, a tendência de alta segue o seu curso, levando os preços para cima e gerando, assim, lucro para esse investidor que comprou próximo à linha de tendência. De forma análoga, uma linha de tendência de baixa pode ser usada como área de venda, pois fornece uma área de resistência acima do mercado, no qual a quantidade de ações, de moedas, de contratos, quer que seja, é frequentemente superior à demandada. Rompimentos. Os seres humanos tendem a ter uma confiança excessiva no que julgam conhecer a respeito dos assuntos que os cercam, ou seja, julgam saber mais do que realmente sabem e adoram emitir opiniões sobre coisas que ainda não entendem direito. Da mesma forma, os traders, os day traders ou os investidores costumam julgar a significância dessas âncoras psicológicas de forma equivocada. O que será que ocorre quando os preços se movem para além dos preços de suporte ou resistência, que são aí os padrões considerados normais pela massa de investidores? O que acontece?
né, há uma quebra, né, nesse excesso de confiança, provocando o que é chamado de breakout, né, que pode ser comparado ao movimento de manada ou estouro de uma boiada. As pessoas impulsionadas pelas suas emoções, positivas ou negativas, geram uma tremenda excitação no mercado, a qual pode ser medida pela inclinação e rapidez com que os preços se movem. Esse comportamento continua se repetindo ao longo do tempo. E através do gráfico de Renko, a leitura desses rastros emocionais garantem uma tremenda vantagem competitiva. Então, essas âncoras psicológicas a gente consegue identificar muito mais facilmente nos gráficos Renko. Bom, hoje nós encerramos a nossa aula, né, a nossa jornada aí no gráfico Renko. Espero que essas lições aprendidas sejam valiosas aí para as suas próximas operações e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço e bons trades a todos.